Glória a Deus, meus irmãos. Os alunos, da nossa aulinha de violão, tem mais uma música? Tem mais alguma? Não? Puxa, então vamos deixar para depois, né? Fazer assim. Eu estava aqui, eu acho que a igreja estava querendo assim, canta mais uma. Estava uma bênção, esse castelo forte aí. Que bênção a gente participar de um momento tão especial com esses alunos aí. Deus continue a usá-los na autoridade do seu Espírito Santo. Queridos, uma das discussões talvez mais difíceis nos dias de hoje é nós compreendermos o que o Senhor quer fazer na nossa vida por intermédio de um encontro real e sublime com Ele. Não são raras as vezes que alguns questionamentos estão sendo feitos. Para que eu entrego minha vida ao Senhor? Com que propósito eu posso caminhar com Cristo Jesus? Por que será que eu devo desenvolver uma coisa chamada religiosidade? Como a gente vê tão em voga nas discussões nos dias de hoje, quando as pessoas estão passando momentos difíceis, falam assim, a minha religiosidade está um pouco de lado, mas eu pretendo, ao sair daqui, ou ter minha vida mudada, desenvolver mais isso, me achegar mais a Deus. Com que propósito as pessoas estão vivendo? Que tipo de revelação elas estão tendo para trazer uma esperança futura? Algo que possa ser real, palpável, concreto. Para tanto, vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, os versos 27 e 28. O tema da reflexão é revelação que traz esperança. Colossenses 1, 27 e 28. Nos diz assim, então, a palavra do Senhor. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Senhor, a tua palavra há de ser proclamada, e sempre ela faz aquilo que te agrada. Toma, Deus, essa palavra em tuas mãos, fale com a sua igreja em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo vem falando então com esta igreja e tentando falar de algo inédito, algo novo, algo profundo, algo que estava trazendo uma verdade que outrora estava escondida. Pois o judeu achava sempre que Cristo só veio para eles, que a palavra era só para eles, e que em tudo quanto Deus estava agindo tinha um foco, o povo judeu. E chega em determinado momento, a gente já vem acompanhando desde o Antigo Testamento, quando um grande profeta vai falar aos ninivitas, que nada tinha a ver com o povo judeu, já uma sinalização daquilo que viria num futuro. E esse mesmo apóstolo Paulo, quando começa a escrever a igreja em Roma, ele começa a elucidar e falar um pouquinho mais sobre isso, o grande mistério que está para ser revelado. Esse mistério parecia estar oculto. E o apóstolo Paulo vem fazendo um grande suspense, e há um debate muito interessante, pois ele fala, você sendo judeu, Cristo veio para vocês, tem algum privilégio isso? Ele diz, tem, mas não tem. Porque ao mesmo tempo que ele veio para vocês e vocês o condenaram, vocês não receberam, ao mesmo tempo que vocês foram privilegiados, assim a quem Deus mais dá, Deus mais cobra. Vocês têm uma grande responsabilidade mediante tudo quanto Deus tem feito por intermédio de vocês. E Deus começa então a unificar um povo gentio, ou seja, um não judeu com um judeu, em torno de quê? De uma grande obra, a obra perfeita em Cristo Jesus. E quando chegamos exatamente nesse ponto, um mistério que esteve oculto agora será revelado.
porque o mesmo apóstolo Paulo que escreveu todas essas cartas, ele declara: eu fui chamado para pregar o evangelho para um público especificamente. Gente, eu fui chamado para fazer isso. A minha vocação é essa. A minha eleição por Deus é essa. E quando a gente olha para a palavra de Deus, começa a observar então o foco que a palavra tem dessa gloriosa riqueza, desse mistério que é Cristo habitando em nós. Isso só é possível por intermédio, num primeiro ponto eu queria destacar, da revelação do caráter de Cristo. Não há como se falar num povo, não há como se falar em algo especial que possa suceder se não falarmos de revelação. É uma revelação. Mas eu não digo revelação do ponto de vista daqueles que hoje em dia, apesar da experiência com Cristo, estão buscando aqui num cantinho, ali ou acolá, indo atrás então daquilo que chamam de revelação, indo atrás daquelas profecias. Eu preciso ouvir uma palavra do Senhor. Há pouco eu estava ouvindo um dos pastores, amigos meu conhecido, disse que quando acabou de pregar numa igreja, chegou ao término, a liderança falou assim: irmão, agora se coloque ali na porta, porque uma fila vai se formar. E ele não entendeu, não sabia o que era, ele foi lá para a porta, achou que era para cumprimentar a igreja, mas para o seu espanto não era isso. E vinha um por um e diziam assim para ele: pastor, o senhor vai orar por mim? E ele dizia: eu posso orar. Aí orou pelo primeiro, despediu, orou pelo segundo, despediu. O terceiro já falou assim: Deus te revelou alguma coisa? Ele disse assim: não, Deus não está me revelando nada. Aí quando veio o quarto, a mesma pergunta: e aí, Deus te revelou alguma coisa? Ele: não, a mim. Aí quando ele percebeu o que era, ele juntou todo mundo e falou assim: eu vou orar lá por todos vocês, e vocês estão despedidos. E foi uma frustração, porque as pessoas tinham uma enorme expectativa de que algo da parte de Deus, exclusiva e especificamente para aquelas pessoas, poderiam vir. Meus irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que nós não devemos estar, de uma forma ou de outra, tentando focar a revelação de Deus num objeto, numa pessoa, de uma maneira específica. E às vezes a gente quer fazer isso, é como emparedar Deus e dizer: Deus fala comigo, é por intermédio desta pessoa e eu quero que o Senhor use. Porque o escritor aos Hebreus começa logo no capítulo 1 dizendo assim: havendo Deus falado antigamente por meio dos pais aos profetas, a nós falou nos últimos dias por intermédio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, a qual é o esplendor da sua glória. Você quer ouvir uma revelação linda, específica para você? Ouça Cristo falar. Eu estou cansado de ver gente que vai atrás daquele chamado sapatinho de fogo daqui, e fogo dali, e fogo dali, mas parece que ele só anda com o pé na água. Nem um gravetinho quer botar para incendiar nada. Não funciona, irmãos. Não funciona. A gente olha para a palavra de Deus e começa a ver uma revelação específica. Ela é compreendida, ela é absorvida, ela é plena. Até porque, se pararmos para observar, o próprio Jesus, ele quando ia falar, ia revelar, uma coisa me chama a atenção. Jesus usava das coisas mais simples existentes ao redor do povo culturalmente para fazer entender, mas ao mesmo tempo sempre comunicava por parábola. Por que é que Jesus usava a simplicidade misturada com parábola? Porque tem algo da parte de Deus que precisa ser revelado, e o homem natural não vai conseguir compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem
espiritualmente. Não há como vivermos uma revelação profunda da parte de Deus se espiritualmente não nos for revelado a conversão, o chamamento, a obra de Cristo. A própria palavra, a Bíblia de Deus, ela foi revelada, ela foi inspirada. Para quê? Para que nós pudéssemos então realizar uma busca. Essa vida com Deus é uma vida de busca, de compreensão, de desejo, de querer, porque é por intermédio deste relacionamento que o Senhor vai se mostrando, o Senhor vai se desnudando, o Senhor vai se revelando a cada um de nós, como Jó declara: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não houve nenhuma teofania, mas a experiência levou Jó a ver. Ou seja, Deus se revela a Jó agora de uma maneira diferente, ao ponto dele enxergar coisas que antes ele não conseguia. Essa revelação, ela pode ser sim compreendida, não da maneira como um homem pensa, que vai compreender e lê a Bíblia dizendo: Deus fala comigo. Aí Deus vai falando, aí ele não entende. Aí fala de novo, e quando que é a resposta? Irmã Sandra, é um sufoco. É um sufoco. Ainda bem que tem um público aqui que não conhece mais aquela coisa chamada caixinha de promessa. Quem aqui lembra da caixinha de promessa? Levanta a mão. A galeria quase ninguém assim levantou a mão, não. Não sei por quê. O pastor ia fazer uma visita a uma casa. Na estante tinha a Bíblia aberta no Salmo 23 e 91. Na parede já tinha um quadro pintado, algum desses dois salmos. Bonitinho lá na parede. Parecia até aquela coisa chamada mandinga de crente. Vamos deixar aqui, porque isso aqui protege. Eu acho que esse aqui vai livrar. Eu acho que isso aqui tem a ver com... né? Quando está razoável, está alguém com problema de saúde, o negócio está ficando feio, vai para o Salmo 23. Quando está provação, bota o 91 aí e vão passar olhando para ele todo dia. Mas nas mesinhas centrais tinha uma caixinha que embaixo era assim geralmente colorida e a tampa era transparente. E tinha os papéis. Vocês estão rindo, vocês fizeram muito isso, irmãos. Eu estou vendo já que a igreja aqui, a revelação que está sendo dada aqui ao pastor nessa manhã. Aí, eu estou explicando mais aquele público, porque esse público lá não conhece isso não, irmãos. Só os irmãos viveram essa experiência ímpar na vida dos irmãos. Aí os irmãos faziam assim, meu Deus, o que sucederá agora? Aí você abria aquela caixinha, aí a caixinha tinha aqueles papelõezinhos assim, retangulares, coloridinhos assim, amarelo, rosa, azul, tudo em tons pastéis, bem calmo, bem tranquilo, aquela coisa bem serena. E só tinha versículo dizendo: ser forte, o Senhor estará contigo, não pasme nem te espantes, pode 1000 ao teu lado, 10.000, mas tu não serás atingido. Palavra poderosa é essa, que o Senhor é fiel para terminar a boa obra que Ele iniciou. Eu nunca tirei na caixa de promessas uma promessa dizendo assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Aliás, ore e peça a Deus sua cota de aflição no dia de hoje, que isso é promessa. Eu nunca tirei uma dessa, irmãos. Aí o que a gente fazia? Bom, agora vai vir uma revelação. Aí está todo mundo assim, cansado de fazer isso. Senhor, fala comigo, demonstra o teu querer e eu preciso dessa resposta e agora. Aí ia com o dedo assim, vou tirar uma azul, tirava, eu não gostei dessa. Aí era igual carteado, irmão, sabe por quê? Botava de volta, mas embaralhava. Embaralhava para ver se na próxima ia dar certo. Orava de novo no temor e falar: revelação virá. O Senhor falará comigo nesse tempo. O Senhor sabe que eu preciso, eu careço da resposta, da direção. Ajoelhava, botava a mão, falava: Satanás está repreendido. Segunda promessa, vinha uma amarela. Olhava, eu não estou entendendo o que está vendo, não está tendo algum conflito aqui. Irmãos, nós a todo momento estamos tentando pressionar a Deus,
na forma, no momento, no estilo, na maneira dele comunicar, como se Deus tivesse a obrigação de falar conosco naquele momento, daquela forma, e falando que agrada ao nosso coração. Preferencialmente, nossa oração é: Deus, seja feita a minha vontade e não a tua. Porque só tem dois tipos de crente, irmãos: os que oram falando para Deus, faça a tua vontade, ou o que estão ouvindo de Deus nas suas orações, Deus respondendo: a minha não vai ser feita não, o que vai ser feito é a sua, porque do jeito que você está agindo, eu não tenho espaço para fazer a minha não, é a sua mesmo que vai entrar em ação. Não tem outra forma. Mas nós vivemos constantemente buscando essa revelação, buscando realmente que algo sobrenatural, o descortinar de Deus. Aliás, cantamos aqui nessa manhã: tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Eu fico pensando uma coisa assim tenebrosa. Eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas o Antigo Testamento era algo realmente dessa forma. Quando a Shekinah de Deus descia, vinha aquela cortina de fumaça, aquela glória. Aliás, hoje está tendo até alguns tempos. Esse dia eu fui pregar numa igreja aí. Quando vim chegando aqui, que eu fui entrar na porta lateral, já teve um jato aqui do negócio, que saiu uma cortina, que eu não sabia nem onde eu ia me sentar, nem para onde eu ia, nem o que eu ia fazer. Aí, em determinado momento do culto, eu tirei o óculos 2 vezes para limpar. Falei: meu óculos está embaçado. Mas não era não, irmãos, era a cortina de fumaça. Aí eu resolvi ficar sem óculos, porque eu não estava enxergando nada mesmo. Aí eu falei: eu vou ficar sem óculos, eu já não estou vendo nada, eu estou aqui numa situação difícil. Falei: o que vai manifestar a revelação de Deus é a nossa busca por Cristo. Em Cristo tem revelação, em Cristo há resposta, em Cristo há saída, em Cristo há solução, irmãos. E eu já resisti muito isso. Agora eu vou também contar o outro lado da moeda. Eu falei de um, me escutem mais um pouquinho, só nesse capítulo. Eu estava passando uma provação uma vez na minha vida. Aí a minha mãe, essa santa deve estar me ouvindo em casa agora, falou assim: meu filho, vamos numa reunião de oração lá e tal. Eu falei: eu não vou não, mãe. Reunião de oração, fica aquele pessoal lá todo do tal. Eu falei: deixa eu quietinho aqui, que Deus fala lá. Eu não duvido, mas fala aqui também. Irmãos, eu fiz umas 3 semanas de jejum e oração buscando ao Senhor. Sabe qual foi a revelação que eu tive? Nenhuma. Aí um dia eu fui lá, surpresa, entrei lá naquela reunião de oração. Irmãos, eu fiquei espantado como é que Deus usou aquele povo ali. Porque olha, o negócio foi profundo. Foi certeiro. Nós estamos tão ruins, irmãos, porque tudo que Deus quer falar conosco, se Deus usa quem for, a Bíblia fala para a gente botar à prova. O que está sendo disso não é o profeta, mas é a profecia. A gente sai do negócio desse assim: ai, Deus está falando, hein? Você tem certeza, tem convicção que foi Deus? Coloca a prova, irmão, tenha maturidade. Ouça, tenha discernimento espiritual de compreender, e isso você só consegue com experiência com Cristo Jesus. O que o texto está dizendo é de uma revelação. Que tipo de revelação você está tendo na sua vida? Ah, pastor, na minha vida não tem mais nenhuma revelação, é uma cegueira total. Você está andando tateando, como Atos fala, querendo encontrar Deus, mas parece que não encontra, é o Deus desconhecido. É um Deus que parece que não se revela, mas não se revela por quê? Porque a gente não busca, ou busca de forma errada. Se você quer ter intimidade, ter respostas para a sua vida, aprenda com Cristo. A revelação é Cristo, nele você tem resposta. Quando Cristo está presente, todo mistério é desvendado, o que precisamos conhecer é revelado, e nós observamos que o Senhor se manifesta de uma maneira poderosa. Segundo momento, essa revelação tem um propósito: formar a essência do caráter de Cristo em nós. Não adianta ler Bíblia como se lê história em quadrinhos. Eu acho muito legal as pessoas que
Assim, eu não vou perguntar aqui, não, irmãos, é só para você se questionar com a pergunta que eu vou fazer e você mesmo responde no seu coração. Tem gente aqui que nunca leu a Bíblia toda. É ou não é verdade? Mas às vezes tem umas campanhas assim para ler a Bíblia toda, é que aí bota lá, eu tenho que ler 7 capítulos, 10 capítulos, a minha é 1 ano, a minha eu vou ler, aí faz aquelas campanhas. Na hora de dormir, no último suspiro do fôlego de vida daquele dia, pega a palavra, eu tenho que cumprir minha etapa de hoje, e faz aquela leitura dinâmica. Esse versículo aqui, eu já sei onde vai chegar, deixa eu pular e logo lá na frente, eu tenho que cumprir minha etapa. Até porque, ainda usa a palavra de Deus para justificar isso, Alexandre. Deus não se agrada de tolo, não vou fazer voto de tolo. Não vou fazer. Coitado do André, né? Tadinho. Recebeu toda a culpa ali, ó. Eu não vou fazer voto de tolo, então eu hoje vou ler. Você lê a Bíblia como lê um jornal, um livro? Ou você lê a Bíblia falando, Deus, revela-te a mim? Você lê a Bíblia com aquela vontade de mudança? Ou você lê a Bíblia apenas para matar uma etapa, para pular, eu vou pular aqui no jogo, agora eu vou para segundo livro de Crônica, agora eu vou ler os Salmos. Li todo o livro de Provérbios, há mês que tem 31, um provérbio para cada dia. Aí lê lá, bonitinho. Pastor, então o senhor está condenando leitura bíblica? Não é isso que eu estou falando, irmãos. Porque tem gente que vai dizer assim, pastor falou que não gosta dessas campanhas de ler Bíblia, não. Irmão, é melhor você ler Bíblia do que você ler aquelas caras, aquelas coisas que tem por aí, né? Quer ver? Como emagrecer, não sei o que, não sei o que. Aí clica lá, lê tudinho. Já tem aplicativo baixado aí no telefone, é feito por gente séria. Aí lê tudinho, bota em prática, uma decepção. Uma decepção. Aí ficar lendo besteira o dia inteiro. Vai ler a Bíblia mesmo. O que eu falo para você, entenda, igreja, é nessa leitura você pedir a revelação de Cristo. É diferente. Eu não gosto de fazer leituras muito extensas, se eu não vou digerindo. Eu sempre faço viagem, eu sempre separo uns livrinhos e aí eu estou lá no meio do avião, me emociono, falo, aí eu pego Bíblia, vejo, eu fico, Deus, que coisa tremenda. Eu não estou preocupado se isso aqui vai dar nem para eu ter lido tudo, não. Mas só isso aqui que eu estou lendo, se isso impactar a minha vida, se isso fizer mudança, louvado seja o nome do Senhor. Porque se essa revelação não gerar o caráter de Cristo, a essência de Cristo, de nada adiantará. Muito ao contrário, Tiago vai dizer, é semelhante ao homem que contempla o rosto naturalmente. Conhece, mas não pratica. Não há vivência, não há praticidade da vida cristã. E por conta disso, ainda vai dar contas, porque nós seremos julgados por tudo quanto nós tivemos em nível de conhecimento. Deus deu mais, vai cobrar mais. Então, meu irmão, vá na medida, mas vá pedindo ao Senhor que se essa revelação te permita entrar no mundo de mudanças. Porque a gente acha que Bíblia é conjunto de regras. Nós gostamos desse negócio de lei, regramento. A gente gosta disso, irmãos. Que está escrito aqui, ó, que eu não posso isso, que está escrito aqui, ó. Mas a gente não entende Bíblia como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como a palavra sendo proclamada e revelada aos homens. Nós não entendemos às vezes Bíblia como formação de essência, de caráter, porque essa palavra ela é viva e eficaz, ela regenera, ela sara, ela cura, ela liberta. Amém, meus irmãos? Quando entendermos que há uma essência, um propósito, que não é um conjunto de regrinhas, porque aí fora você vai conviver com esse mundo aí, e o pessoal fala assim, esse é crente, não pode isso, não pode aquilo, né? Igual outro dia que eu fui para o supermercado, né? A irmã, pastor, o irmão de bermuda,
Falei, irmão, eu tenho joelho. Tem até 2. Não, mas o pastor está muito esquisito. Primeira vez que eu vi aqui na igreja com a camisa polo. Alguns me olhavam assim, nós não sabíamos que o pastor tinha camisa polo. Falei, tem polo, tem pulo, tem. A gente, né, princípio assim, para os ambientes corretos, a gente usa o que for ali, direitinho, tranquilo. Não vou para a praia, irmãos, para tomar banho de terno, não. Ainda não evoluí esse ponto, não. Para tudo tem um traje específico, não. Mas as pessoas ficam assim, às vezes, assustadas. É o regramento. Parece que o que está em xeque é a regra. E o que o texto está dizendo para nós é a essência, é o caráter de Cristo. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é que a revelação de Cristo traz mudança de essência, de caráter. E quem passa por esse processo experimenta uma coisa maravilhosa, sabe por quê? O propósito de Deus é que o ser humano se torne a imagem do seu filho, essência, caráter. Romanos 8, 29. Aquele que de antemão conheceu também predestinou para serem conforme imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é isso, irmãos? Toda revelação ela é carregada para formar uma essência, um caráter, não é um conjunto de regras, de normatização. Nós queremos às vezes um relacionamento com o Senhor com base em regra, em norma e lei. Ei, é essência, é o que está dentro de você que vai representar o que está fora, como a parábola que do filho pródigo, para mim, tinha que ter outro nome, é do pai compassivo. Um filho, ela meio que se relacionava com o pai de uma maneira mequetrefe. Gostaram do adjetivo, irmãos? Pediu tudo e foi embora. Aí quando volta arrependido, o outro dentro de casa fala assim, papai, eu sempre te obedeci, eu sempre cumpri toda a norma, eu nunca saí para namorar e voltei depois das 22 horas, eu nunca peguei teu dinheiro e fiz isso, eu nunca, mas estava perdido igual o outro que saiu. Sabe por quê? Buscava um relacionamento com o pai baseado em normatização. Não tinha essência, não tinha vida, não tinha experiência com aquele pai amoroso, por isso ficou fora do banquete. Irmãos, a revelação precisa trazer a cada um de nós essa essência muda a maneira de pensar, é uma transformação de cabeça, uma metanoia, é inculcada uma essência diferente, ou seja, quem roubava, não roube mais. Opa, mudou. Quem colava na escola, não cola mais. Deixa eu atualizar aqui, dar um download aqui na minha fala. Quem está no WhatsApp em casa fazendo prova virtual, pedindo ao coleguinha que fez, não faça mais. Agora eu já atualizei, já fiz o download, né? Sim, para entender a verborragia de uma maneira assim, né? O Delcore 22, super, tal, porque tem gente fazendo isso. Vou fazer uma provinha aqui, fulano, tu fez, já liga logo para o grupo, para o coleguinha. Qual é a questão tal? Não está aprendendo nada. Não está se enganando, porque no dia do concurso, essa possibilidade não haverá. Aí fica orando na hora, falando assim, Deus, eu não vou unir, não, aponta meu dedo aqui, qual é a questão? Que é uma revelação especial. Aí Deus vai falar assim, aquele ali estudou muito mais, a honra é dele. Porque ao invés de você estar estudando, você estava lá fazendo essas coisas todas que eu acabei de citar aqui. Irmãos, muda a maneira de pensar, muda a conduta moral, muda tudo ao teu redor, porque quando a essência muda, a cabeça tem que mudar. Eu não aguento mais dentro de igreja gente cabeçuda. Declara que tiveram uma experiência com Cristo, mas não quer mudar nada, não há transformação, não há mudança, ou seja, é aquela mesma cabecinha
de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não há mudança para valer. Aí às vezes eu sou cobrado assim, ó, pastor, o que um pastor não faz por uma ovelha? Ele larga as 99 e vai atrás, é ou não é? Eu falo, irmão, só não esquece de uma coisa, é por ovelha, ovelha. Cuidado que pode não ser ovelha e você largar 99 ovelhas perto de vir um salteador para cuidar de bode. Às vezes não é ovelha. E a gente conhece, irmãos, se a gente der as costas, quem vai dar a chifrada? É nítido isso a gente vê. A gente conhece quem tem a metamorfose, a mudança, não se conforme com esse mundo, mas deixe-se transformar. Tem que haver uma essência, uma mudança, é uma nova mentalidade. Quem vivia carrancudo, agora tem uma alegria indizente. Quem vivia no pecado, não tem mais prazer nisso, não tem. Eu lembro do meu pai fumou 42 anos, ele dizia uma coisa interessante, ele falou assim, meu filho, parar de fumar é tão fácil que eu já parei mais de 20 vezes. Um brincalhão. Teve um princípio de infarto, o médico proibiu, ficou 3 meses, depois voltou. Aí ele ia para a igreja, irmão Sidney, pegava uma Bíblia, um maço de cigarro no bolso, seus irmãos cruzes, já lá. Eu falei, pai, continue indo, não deixe de ir não. Aí ele largou o maço, começou, pastor João, varejo. Ele falou assim, eu estou evoluindo. Eu falei, eu também estou achando. Continue, continue. E foi lá ele. Depois de uns meses na igreja, ele pegou e falou assim, nunca mais eu fumo isso. E eu tive um encontro aqui, e nunca mais fumou, meu irmão. Nunca mais. Nunca mais. O que é isso? É uma mudança de mentalidade, de comportamento, que somente com Cristo a gente consegue vencer, chegar lá, não dá mais para dizer, sou de Cristo e está vivendo coisas ruins, só enxerga defeitos, só enxerga com os olhos humanos. Ei, quem tem essência, quem é regenerado, quem passa por um processo de mudança, vai olhar com os olhos de Deus, vai ter a mente de Cristo, vai conseguir enxergar o que ninguém vê, porque o apóstolo Paulo fala, nós temos a mente de Cristo Jesus. Essência, essência. Ainda nesse sentido, muda o estilo de vida, ou seja, é determinado por novos hábitos, alvos e costumes. Eu tinha um foco de ser um empresário aqui muito bem sucedido, fui regenerado, a essência foi revelada, o Senhor se manifestou. Qual é o grande foco agora? De que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Vai mudar a perspectiva, vai mudar o alvo, vai mudar a maneira de viver, vai mudar a forma de se comportar. Eu tenho ouvido muitos preletores, que são aqueles preletores itinerantes, que pregam numa igreja, vai embora, prega na outra. O ministério deles é esse. Mas às vezes Deus tem fixado esses homens em alguns lugares, e agora, depois de passar um tempo cuidando do rebanho, eles reclamam, eu nunca pensei de ter tanta gente na igreja, que apesar da idade, decide não mudar, decide não ser transformado, e declaram veementemente que são de Cristo Jesus. A essência desse caráter muda relacionamentos, primeiro com Deus, e depois com o próximo. Você vê uma pessoa, quanto mais ela tem essência de Deus, seus relacionamentos são melhores. Porque tem gente que onde está, vai dar problema. Tem gente que onde está, eu uso assim, fulano é muito metódico, mas fulano só fala o que não deve, mas fulano briga com todo mundo, mas fulano não se coloca no lugar do outro não. Fulano sempre se acha dono da verdade, fulano sempre... Irmãos, cadê a essência de Cristo Jesus? Eu queria concluir esse sermão, até porque
Nunca será demais nós enfatizarmos o caráter desse obreiro, pois somente quem tem um caráter transformado, aprovado por Deus, pode suportar pressões e dificuldades da vida. Por isso que a Bíblia fala, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, do que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E isso passa por um processo. E nós estamos enfatizando tão somente nesse processo uma aquisição que tivemos, que é a tão sonhada salvação. Estávamos perdidos, e à noite eu vou enfatizar muito isso. A gente reconhece o estado de lamúria, de lástima, mas parece que a experiência com Cristo, ela só tem uma finalidade, que é salvar o perdido. Ou seja, você estava perdido, agora está salvo. Mas o maior propósito dessa experiência, dessa revelação, é que o caráter de Cristo precisa ser formado em nós. É mudança para valer. A cruz nos traz a firme esperança que é Cristo, de um futuro com Ele, mas também revela a cada um de nós de um presente cheio da sua presença. E esse presente precisa gerar em nós homens e mulheres melhores, porque a cruz é a beleza do Senhor e nos capacita para termos o caráter de Deus, conhecermos a glória de Deus. A cruz traz maturidade, a cruz traz estabilidade. Com que propósito? Primeiro, gerar parceria com Deus. Agora, pois, se diligentes ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, povo santo. Segunda questão, com que propósito? Para que o nosso entendimento seja mudado. Porque a palavra de Deus diz, em todos nós, como face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A partir do momento que há compreensão, que atinge o intelecto, atinge as emoções, atinge o comportamento e há transformação. Terceiro, isso gera confiança, que dele é o querer e dele é o efetuar. Pois quem produziu em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade, Ele é que opera tudo em todos, pois nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Ou seja, Cristo estava cheio da plenitude de Deus, a essência de Deus. Quando há essência, a querer, a efetuar, aquele que entregou sua própria vida para que seus amigos pudessem viver. Isso gera um coração ensinável e tratável, que possa reconhecer humildemente, com espírito quebrantado, até porque o espírito quebrantado o Senhor não rejeita. Esse coração, com esse senso de observação, eu queria te convidar agora a reclinar sua cabeça e a falar com Deus. O texto diz a cada um de nós, Ele quer dar a conhecer a riqueza desse mistério. Você faz ideia do que é Cristo em você? Isso é a esperança da glória. Nós não estamos proclamando, ensinando
senão com toda a sabedoria, a fim de que possamos apresentar um homem perfeito em Cristo. E essa perfeição em Cristo só vem quando o modelo fundamental da formação do caráter, da essência, por intermédio dessa revelação, está sendo feita a cada um de nós. Nós somos imitadores de Cristo e devemos sempre conhecê-lo e submetermos ao seu senhorio, andarmos em obediência e falando: esse é meu padrão, esse é meu estilo de vida. Pois quando você faz isso, você vai pensar: e agora? O que há de suceder com a minha vida? Como me separar dele? O que há de acontecer comigo a partir daí? Eu queria te dizer que não tem morte, não tem vida, não tem anjos, não tem demônios, não tem presente, não tem futuro, nem quaisquer poderes, muito menos altura, profundidade, nem coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é essência, Ele quer mudar caráter, Ele quer regenerar, Ele quer que você atraia não só a salvação, mas a presença dEle hoje real, gerando mudança, gerando nova perspectiva, gerando um novo olhar. E para tanto, todos vocês que estão orando, deixa eu te fazer uma pergunta: quantos estão conosco aqui nessa manhã, via internet, que ainda não entregaram suas vidas nas mãos de Cristo Jesus? Nessa manhã você fala: eu quero tomar essa decisão, eu entrego minha vida, reconheço que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero tão somente orar por você. Você quer ser regenerado? Você quer ter uma nova visão? Você quer ter uma nova perspectiva? Você quer andar em novidade de vida, de glória em glória? Venha Cristo. Tem essência de Cristo. Você quer tomar essa decisão agora? Onde você está? Se estiver no chat, escreve: eu estou tomando essa decisão, pastor, eu quero. Alguém na galeria tomando essa decisão? Onde você está? Erga sua mão. Eu quero tão somente orar com você, por você. Onde você está? Alguém na galeria dizendo: eu estou tomando essa decisão, pastor. Alguém aqui à minha direita nessa manhã dizendo: estou tomando a decisão, pai. Alguém à minha esquerda dizendo: eu estou tomando essa decisão, eu quero me entregar a Cristo Jesus, eu quero fazê-lo agora. Enquanto nós como igreja estaremos adorando ao Senhor, você pode ir refletindo sobre mudança, sobre essência, sobre caráter de Cristo, para que você saia daqui nessa manhã melhor diante dele. Vamos ficar de pé, igreja, vamos adorá-lo.